10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Bom dia. Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso Morning Show. Olha aí, ó. Nesse 1º de maio de 2017, segunda-feira. Vamos em frente abrindo os trabalhos aqui no Morning Show com muito assunto pra gente tratar. Tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa que começa agora. O adeus a Belchior. A gente vai falar da vida e da obra desse ídolo da música, morto na madrugada de ontem aos 70 anos. O corpo do cearense chegou hoje a Sobral para as primeiras homenagens e segue ainda nessa manhã para Fortaleza. Deu no Datafolha, 7 em cada brasileiro se opõem à reforma da Previdência. O Instituto divulgou também novos números sobre a corrida presidencial. Festa em preto e branco. Rodriguinho e Corinthians silenciam críticos e colocam as mãos na taça do Campeonato Paulista. Esses são alguns destaques do Morning Show. Tá começando agora, Paulinha, bom dia. Oi, bom dia. Você tá toda colorida hoje, hein? Nossa, eu tô animadíssima. Isso é igual ao nosso estúdio. Não é verdade? Não é todo mundo que trabalha no feriado, Ed, mas a gente trabalha, olha que maravilha. A sua hashtag tem a ver com isso? Ah, tem a ver, tem muito a ver com isso, sabe? Primeiro que a gente não tá fazendo parte dos 14 milhões de desempregados, né, Ed? Olha que benção. Verdade. Isso já é um grande negócio, hein? Temos trabalho para trabalhar hoje, isso é muito maravilhoso. Depois que a gente gosta do que faz, então sempre fica mais gostosinho, não é, Edgar? Então hoje, hashtag trabalhar em feriado é. Quero que você, querido, que está aí na frente do seu computador, não é? Use essa tag no Twitter. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil para ter prêmio aqui no Morning Show. E você que está aí, não é apenas ouvindo esse programa de pijama, não é? Pantufas. Tomando café da manhã. Manda foto pra gente dessa preguiça gostosa, que também, enfim, não vou dizer que vai ser bom de ver, né? Mas eu aceito também. Então, você vai ficar com invejinha? É bom, não é? Acordar um dia assim, sair da rotina, né? Meio que assim, peraí. O que eu estaria fazendo hoje? Ah, tá. Nada. Então relaxa. Pois é, hashtag trabalhar em feriado é. Claro que memes e gifs também são bem-vindos. Bom, eu vou também nesse mesmo tema, Paulinha. Só quero que os nossos ouvintes mandem por áudio ou vídeo mensagens pra gente dizendo como é que eles estão curtindo esse feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, nesse 1º de maio. Conta pra gente aí o que você tá fazendo pra se entreter, pra descansar. Mande sua mensagem em áudio ou em vídeo. Ou, se você está trabalhando como nós, meu caro ouvinte, manda aí pra gente um vídeo com os seus colegas de trabalho, né? Conta um pouco aí do que você faz no seu trabalho. Tem algum trabalho diferente, inusitado? Mostra pra gente, queremos saber. 11 931 17 1009, mensagens em áudio e em vídeo. E os participantes concorrem, como sempre, a nossa camiseta ao final dessa edição do Morning. A gente convida a passar a próxima hora e meia, colado com a gente aqui na Jovem Pan, conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos abrir o programa? Vamos lá? Bom, a gente tem muito o que falar nessa segunda-feira, nesse primeiro programa da semana, que é, afinal de contas, grande ídolo da música, o Belchior, morreu aos 70 anos na cidade gaúcha Santa Cruz do Sul. Vamos lá, Vini, bom dia. Bom dia, Edgar. Vou começar com você pra gente saber aí detalhes da morte. O corpo do cantor estava, né, no fórum em Sobral, na cidade onde ele nasceu, e a previsão é que siga agora para Fortaleza, né? Isso, o velório já está acontecendo lá em Sobral, né, Edgar? O corpo do Belchior partiu do aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, por volta da 1 da manhã. Um voo fretado aí pelo governo cearense, que inclusive decretou 3 dias de luto, e chegou a Sobral, cidade natal do cantor, por volta das 7h40 da manhã, e já está sendo velado lá no Teatro São João, no bairro Centro. Vai ser velado provavelmente até umas 10h30 da manhã, quando será realizada uma missa de corpo presente, e o velório está sendo aberto ao público, né, que recebeu o corpo do cantor desde o aeroporto até o teatro, muitos fãs, os moradores da cidade. Em seguida, o corpo será levado para Fortaleza, onde haverá um velório do meio-dia até às 7 horas da manhã de terça-feira, de amanhã, né, no Centro Cultural Dragão do Mar, bairro da Praia de Iracema, né? A missa também ocorre a partir das 7 da manhã de terça-feira e o sepultamento a seguir no cemitério Parque da Paz, às 9 horas da manhã. E muitas homenagens, né, estão acontecendo por parte
do público, dos fãs, muitos cantores também se despedindo aí do amigo, né, Belchior, ele que foi encontrado morto em casa ontem lá em Santa Cruz do Sul. Ele vivia nessa cidade de 126 mil habitantes no Vale do Rio Pardo, a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre, com a esposa, né, a Edna, que o encontrou morto. Ele vivia nessa cidade, Edgar, há mais ou menos 4 anos, e nessa casa que ele estava há 1 ano e meio. E da forma como ele passou essa última década, né, bem recluso, distante da fama, da mídia, avesso às entrevistas. E a gente tem que lembrar aqui um pouco dessa última década do Belchior, que foi bastante curiosa, né? Em 2007 ele abandonou a carreira, abandonou alguns familiares, amigos, né? Em 2009 foi considerado até desaparecido, foi até matéria do jornal britânico The Guardian, e que impulsionou o Fantástico na época, né? O programa Fantástico da Rede Globo, a procurar, né, o paradeiro aí do Belchior. E ele foi encontrado na época numa cidadezinha lá do Uruguai, né? Foi feita uma entrevista com ele, ele até na época não queria dar essa entrevista, a repórter do Fantástico insistiu bastante por essa entrevista. Eu até recuperei um trecho, porque realmente neste ano, né, de 2009, foi todo um alvoroço, foi feita uma campanha na internet, né, Volta Belchior, e ele falou desse carinho, né, de todos que estavam querendo que ele voltasse ao Brasil. Eu me sinto imensamente feliz por me ver tão amado e tão requisitado, sabe? Porque é muito bom isso. E eu tenho certeza que esse movimento é um movimento super bem sucedido, porque sabe? Voltarás. O Brasil está comigo sempre, sabe? Eu sempre estou voltando para o Brasil. Eu até vi o que você colocou hoje no Twitter, eu acho que resume bem, né? Porque um cantor como Belchior nunca está desaparecido quando as suas músicas estão por toda parte, né? Quando nós sempre ouvimos as músicas do Belchior, um rapaz latino-americano, né? Por Medo de Avião, Coração Selvagem, que é a que eu mais gosto, e todas essas músicas que a Paulinha vai falar mais daqui a pouco, e que foi uma obra realmente muito marcante aí do Belchior. A causa da morte, causas naturais, né, um rompimento da aorta, né, decretado aí pela polícia, e ele que estava nesses últimos dias, alguns amigos dizem que ele reclamou do frio no sábado, mas porque realmente tá frio, né, não tem uma coisa a ver com a outra. Não, mas no sul Rosa, tá bem frio no sul, né? E fazia as composições dele, né, na sala, na obra de Dante Alighieri, né, então vai deixar saudades aí, Belchior, que morreu aos 70 anos, Edgar. E ele tem música, né, dedicada ao Dante. Ele era um filósofo, né, formado em filosofia, o Belchior. Quando ele foi ficar em recluso, ele falou que ele queria transcrever, né, traduzir a obra do Dante Alighieri. Uhum. Agora, essa Santa Cruz do Sul, Ellen, é tipo o quê? 100 quilômetros, mais ou menos, de Porto Alegre? 100 e poucos, 150. né? 100 e poucos quilômetros de que é Porto Alegre. onde ele escolheu viver, né? E ele... É uma cidade gostosa ali no interior. É uma cidade bem gostosa. Na Serra? Não chega a ser... É a região de Rio Pardo ali, não é serrana, não é a região serrana. Mas é friozinho, é bem friozinho. Ele é um cara que ficou recluso, né? Ele é conhecido como um grande compositor. Os trabalhos do Belchior na voz de outros artistas célebres da música brasileira. Paulinha vai falar mais com detalhes sobre isso, mas o fato é que ele realmente compunha muito bem no início dos anos 70, quando surgiu. Depois teve aquela coisa nos 80, né, com coisas aproximando de uma linguagem, de uma estética mais pop, assim, né? E deixou de ter a relevância, talvez, do início da carreira ao lado de nomes como outros cearenses, Raimundo Fagner, o próprio Ednardo, né, que é o compositor do Pavão Misterioso, a Melinha. O que mais, Paulinha? A Elis gravou ele, o Roberto Carlos gravou ele, Los Hermanos fez música dele, né? Oswaldo Montenegro. Oswaldo. Enfim, a gente falou, você falou do Fagner, o Fagner fez até um vídeo bastante especial, aí no Instagram a gente tá assistindo agora, se der um sobe-som dá pra ouvir, ó. A faixa como os nossos
pais, né? E o Fagner postou, ó, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos. Depois o Fagner admitiu que nesse começo de carreira fazia boas parcerias com o Belchior, mas que acabou se afastando dele com o tempo, né, Edgar? Então foi uma coisa mesmo de jovens compositores da mesma origem. Até eles fizeram a gravação, quer dizer, o Fagner gravou com Elis Macuripe, né? Que é uma Mucuripe, que é do Belchior. E foi aí que Elis... O Roberto gravou também no disco de 75, essa música no álbum que chama Roberto Carlos, que gravou Mucuripe. Foi aí que a Elis meio que tomou conhecimento do Belchior e acabou escolhendo músicas dele, como Nossos Pais, inclusive, pra compor um show dela, né? O Falso Brilhante. Então, como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida, numa versão um pouco diferente, foram escolhidas pela Elis em 75. E aí o Belchior estourou como grande compositor, né? Ele já estava há 10 anos ali, meio no Rio, nada acontecia, né? Mas com a Elis fazendo essas gravações, realmente ele estourou. E depois com a sua canção, acho que aí é a canção dele mesmo, na interpretação dele, Apenas um Rapaz Latino-Americano. Que a gente tava ouvindo agora já aqui, Velha Roupa Colorida, ó. Que é muito conhecida na voz da Elis, né? Que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. Precisamos todos rejuvenescer. E nesse começo aí, Ed, muita gente falava, era meio um Bob Dylan brasileiro, meio uma poesia com elementos regionais, levada né? folk regional total, né? E nesse álbum, que é o Alucinação, foi o álbum mais marcante, né? Todo mundo agora tá falando desse álbum, porque tem essas 3 músicas que marcaram demais a carreira do Belchior. É um álbum de 76. Aliás, fica a dica, eu fui procurar pra ouvir no Spotify, e o álbum original, se você for no álbum Alucinação, você vai ouvir uma gravação muito ruim. Eu acho que eles não remasterizaram para colocar ali. Mas tem um outro álbum, aí no Belchior como artista, que é um apanhado de 3 dos álbuns mais antigos dele. Aí você consegue ouvir remasterizado, vale muito mais a pena. Melhor, porque foi meio assustador a hora que eu coloquei. Falei, meu Deus, tá muito ruim a gravação. Mas tem muita coisa, né, Ed? Você falou de Já Palo Seco, uma gravação que ele fez, aí foi o primeiro álbum dele, de 1974. Depois a faixa Palo Seco entrou pra esse álbum também, mais novo, né? Esse Alucinação. E depois quem gravou isso daí? Oswaldo Montenegro, e também gravou Los Hermanos. Então, os mais jovens puderam ter contato aí com a obra do Belchior, revisitados pelo Los Hermanos. O Oswaldo, Paulinha, ontem no Faustão, ele estava no quadro Ding Dong e ele cantou essa música Palo Seco em homenagem ao Belchior. Aqui a versão com o Los Hermanos, um pedacinho. Ó. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul, por força desse destino. Quer dizer, você vê, né? Essa fase dele, de início de carreira, de parcerias, né, com os seus conterrâneos do Ceará, foi muito explorado, né, por músicos de gerações seguintes, né, do Belchior, né? O Los Hermanos aqui é um exemplo que a gente está mostrando aqui, ilustrando essa tua fala. Você sabe que esse álbum, Alucinação, era para chamar Populus, que é uma faixa que ia fazer parte desse álbum, acabou censurada. Depois essa faixa foi pro álbum Coração Selvagem de 77, e quem deu o nome à Alucinação, né, escolheu a Alucinação como o nome do álbum, foi o produtor Marco Mazzola, que foi quem também levou as gravações do Belchior na gravadora. Ele que foi fazer essa ponte aí pra ele emplacar como artista de gravadora, né, Edgar, que era bastante importante na época. Agora, em Coração Selvagem, esse álbum de 77, tem outras coisas muito legais, inclusive a faixa título, que foi regravada pela Ana Carolina, por exemplo. Então, mais uma artista revisitando e gravando Belchior. E também temos outras faixas, Todo Sujo de Batom, e Paralelas, que estourou na voz da Vanusa e que também foi gravada pelo Erasmo Carlos. Essa que você falou é com a Ana Carolina, ó. Muito boa essa.
frase pra mim, dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja. É a versão da Ana Carolina pra Coração Selvagem, que a Paulinha falou. Você vê, né? Todo mundo buscando lá, bebendo na fonte do Belchior. Essa é mais um exemplo de uma artista recente que regravou. Essa, aí, bom, a gente teve paralelas com a Vanusa, Erasmo Carlos. Isso a gente tá falando de um álbum de 77. Em 79... ano que passou a lei da anistia, Ed, teve o álbum Era Uma Vez um Homem em Seu Tempo. Tinha uma faixa que também ficou bastante marcante, né? Que é Tudo Outra Vez. Uma faixa que fala do sentimento dos exilados pela ditadura militar. Então isso também marcou bastante. Aí a gente tá falando pré-década de 80, eu acho que talvez o momento mais incrível aí da carreira do Belchior. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada. É curioso de observar quais são os personagens das músicas do Belchior, né? Então, todos que de alguma forma foram marginalizados pela sociedade em algum momento. Então, tem negros, pobres, estudantes, índios, nordestinos, retirantes, prostitutas e claro que também os artistas estão aí incluídos a própria história nesse grupo, dele, não né? é? É uma história que veio de uma marginalização quando ele veio pra cá e de início as coisas foram muito difíceis, né? Ele teve uma história difícil de começo aqui de carreira, né? Ou qualquer artista que tivesse o mínimo ligado no movimento do que tivesse acontecendo, teria que escrever canções e obras mencionando, fazendo alusão ao sistema da ditadura, aos exilados. Aqui essa, por exemplo, você falou, né? Foi no ano da promulgação da anistia. Da anistia, em 79. A letra é literal, assim. Se você parar pra ouvir, você vai ver. Da saudade de quem tá fora, né? Como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Então, já em 80 a gente teve 84 cenas do próximo capítulo, Elogio da Loucura em 88, Baiuno em 1993 e a última vez que o Belchior esteve em estúdio para gravar alguma coisa foi em 99 em Belo Horizonte, que ele gravou um concerto a palo seco com o violonista Gilvan de Oliveira. O Gilvan foi quem arranjou aí 12 faixas escolhidas pelo Belchior. E aí, entre os clássicos, Alucinação, Tudo Outra Vez, Medo de Avião, Divina Comédia Humana e De Primeira Grandeza, entre outros. Aí, arranjo só voz e violões. E foi isso, né? Aí, acabou se afastando. Aí, em 2006, cortou até com os produtores. A gente teve umas compilações, né? Também lançadas aí antes disso, antes desse rompimento. Mas há um bom tempo já estava nem ligando pra tudo isso, né, Edgar? As coisas que ficam e que permanecem são as que dizem e falam diretamente à emoção e ao momento em que a gente vive. Você vê a música Tudo Outra Vez que a gente falou agora, traz esse teor, né, político, politizado. Como nossos pais, tem uma música que faz alusão à ditadura, né? E a gente ainda vê que hoje, nos dias... Ainda é atual. A gente tem que rejuvenescer, né? Tanta carotice que tem aí. Ainda somos como nossos pais. E parece ter uma biografia vindo por aí, Edgar, do jornalista JB Medeiros, e tem previsão para lançamento em setembro. Então vamos aguardar aí mais detalhes, talvez, dessa época mais reclusa. E também dessa outra, né? Em contato com Elis Regina e todos esses grandes artistas. Aí, ó, como nossos pais, na voz do seu autor, Belchior. Está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta, ela é minha paixão. Olha o Franzinho, vai. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Ô Ed, pra corroborar isso que você tá falando sobre as letras políticas e tal, retratar essa época tão angustiante, o Guilherme Arantes, que já esteve aqui no programa, escreveu um post muito legal sobre o Belchior e disse o seguinte: Belchior, que eu não canso de homenagear de todas as maneiras, foi e sempre será o melhor letrista de canções transformadoras que já existiu. Olha aí. Você na rua
cabelo ao vento, gente. Tá, então, nossa homenagem aqui no Morning Show para esse grande compositor, cantor cearense Belchior, que morreu aos 70 anos, vítima, como disse o Vini, do rompimento da veia aorta. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Vamos girar? Tá aí, nossa homenagem pro Belchior, e a gente segue no Morning Show. Agora, Vini, vou com você novamente pra girar o assunto, falando de quem? Da filha do homem. Ela. Filha do homem. Patrícia Bravanel se casou nesse fim de semana. Claro, o Pânico tava lá acompanhando o enlace. Foi na porta do evento para entrevistar os convidados, como de costume. E pegaram quem? Pegaram quem? No duro? Você que sabe. A entrevista foi boa, Silvio? Foi muito boa. É aquele menino é o Vesgo? É do Pânico? É. É o mesmo. Ele é da Bandeirantes? Ô Ed, é engraçado que o Silvio quase nunca dá entrevista, mas ele gosta de falar com o pessoal do Pânico, né? Desde sempre ele para lá pra falar com o Vesgo, quando o Ceará também fazia aquela imitação muito boa do Silvio Santos. Ele autorizou, né, o Ceará a fazer, exatamente. Foi bem legal. E ontem foi uma entrevista bem legal, quase 10 minutos de entrevista. O Silvio Santos estava no carro dele, em direção ao casamento da Patrícia Bravanel, e disse algumas coisas interessantes. Primeiro ele mostrou um quadro que ele tinha lá, que ele recebeu do Jassa, uma caricatura do Jassa cortando o cabelo dele e do Michel Temer, do presidente Michel Temer. Que ele fez toda aquela brincadeira lá, né? Que ele pegou a tinta do Michel Temer, aquela coisa toda. Depois, o Vesgo perguntou, mas qual foi o conselho que o senhor deu para o Fábio Faria, né? Que é o marido aí da Patrícia Bravanel. Aí ele disse assim, ó, tomara que o casamento dure, né? Porque gastar essa nota que a Patrícia tá gastando e depois descasar é muito ruim. Esse foi o conselho aí. É ruim mesmo. Do Silvio, que falou que foi uma festa... Só pensa no baú, né? Ele falou que foi uma festa faraônica. Isso aí é de coisa de artista que quer aparecer. Tava bravo, então. Exatamente. Aí o Vesgo perguntou assim, e o Thiago Abravanel, quando vai casar? Aí o Silvio soltou a melhor da noite, né? Ai, falou assim, medo. olha, toma cuidado, não bobeia não, senão ele come você. Porra! Essa foi a resposta do Silvio Santos. Que medo. O Silvio tá demais, né? Aí foi perguntado também sobre o jornalismo do SBT, sobre Dudu Camargo, Marcão do Povo. Ele falou, ó, o Dudu Camargo é o seguinte, ele é bom. Ele é muito bom. Só que o pessoal não gosta dele. Mas ele vai ser o Datena do futuro. Como? Falou que precisa dar um pouquinho mais de tempo aí, um pouquinho mais de rodagem pro Dudu Camargo. Foi uma aposta dele, é um menino que gosta muito de fazer televisão e que no futuro ele vai se tornar o novo Datena. E sobre Raquel Sherazade, né? Toda aquela polêmica do troféu imprensa, né, do boicote do Silvio aí pra cima da Raquel, de ter falado que ela não tinha sido contratada pra dar opinião, né, apenas pra ler lá o teleprompter. Ele disse que a Raquel ficou realmente chateada, viu, Paulinha? Ele falou? Falou que Mas ela no Twitter ela defendeu ele? Pois é, tinha falado Twitter, que tinha sido foi uma brincadeira muito legal, uma ironia, né? Mas eu separei essa parte pra gente ouvir, Edgar, do Silvio Santos, né, falando aí que a Raquel Sherazade não gostou muito da intervenção dele com ela no troféu imprensa. Começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Ela ficou brava? Acho que ela tá chateada assim. Ficou triste, ela quer ir embora pra Band agora? Não sei se ela quer ir embora, mas que ela ficou chateada, ficou. Ela reclamou depois? Não, comigo não, mas é que a SBT não é televisão para fazer política, poxa, não é televisão de noticiário. Ela diz que quando eu contratei-a é porque eu gostei do comentário dela, é verdade, mas ela fez um comentário sobre carnaval. Tá vendo, Edgar? Então, se quiser dar opinião sobre qualquer outra coisa, pode dar, menos sobre política, porque no SBT não se fala sobre política. E aí, foi essa entrevista do Silvio. No final, ele soltou uma boa também.
Podemos ouvir. Quer que eu só É só um complemento do que ele falou também sobre a Raquel. Podemos ouvir. Falar sobre carnaval é uma coisa, falar sobre política é outra. Se ela quisesse fazer comentários sem ser político, ninguém ia falar com ela para não fazer. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta. No SBT, ninguém pode se meter em política. Se limita ao noticiário. Agora, se ela quiser fazer comentários sem ser de política, pode, ninguém pede. Porque não tem nada a ver com A ou com B. O entretenimento, é a família. Ninguém não tem nada a ver com tal partido ou com tal político. Isso aí é problema deles. Aliás, ela fez um comentário que eu acho que aí é que ela se deu mal, foi alguém que cometeu algum crime, sei. O povo pegou esse alguém, colocou no poste e tal, e ela fez um comentário. Que foi a questão do adote um bandido lá, né? Foi essa aí, foi o fim dos comentários de Raquel Sherazade no SBT. E aí ele finalizou, porque a Eliana vai ter que tirar uma licença aí porque ela tá grávida, né? E aí foi se perguntado quem substituiria a Eliana. Aí o Silvio, o Vesgo até brincou, perguntando se poderia ser o Rodrigo Faro, né? Que tá na Record, porque o Faro vai fazer o filme do Silvio Santos aí, vai interpretar o Silvio. Ele falou, não, a Patrícia tá muito bem, a Patrícia hoje pode substituir qualquer um no SBT. Então ele tá confiando muito aí no sucesso mesmo da Patrícia Bravanel. Aí perguntaram assim, a Silvia, que é a outra filha dele que apresenta o Bom Dia e Companhia. Não, a Silvia não tem carisma. Falou que a Silvia não tem carisma. Aliás, a Silvia estava hospitalizada. E ela com pneumonia, né? Pneumonia, A Silvia não é tão carismática quanto a Patrícia.Ela é esforçada, assim como todos nós, mas não tem carisma. Com um pai dele. Ele é muito Quem precisa de um inimigo. Vamos em frente, vamos falar agora, tratar de política. O Datafolha apontou que a reforma da Previdência é rejeitada por 71% dos brasileiros. Entre os funcionários públicos, o grupo mais ameaçado pela proposta, o índice chega a 83% de rejeição. Vamos lá, Zé Maria Trindade, o presidente Temer deve estar digerindo aí esses números com alguma dificuldade para dizer o mínimo, hein? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, essa reforma da Previdência, o governo já perdeu a guerra de comunicação, está tentando recuperar, diz que a Previdência, não há cenário possível na economia do país sem a reforma da Previdência, né? Mas o levantamento anterior já feito no Congresso Nacional, que não é nem pesquisa, né? É perguntar um a um, o governo já descobriu que não tem os 308 votos necessários para aprovar a emenda à Constituição. Agora, esse levantamento da Folha, Edgar, mostra claramente que as pessoas estão com medo da reforma da Previdência, né? O governo começou com um projeto muito forte, reduziu, amenizou em 5 pontos, mas mesmo assim a reforma da Previdência ainda pega muita gente. Às vezes eu penso que a reforma da Previdência tem como principal alvo esse mesmo, o servidor público e suas aposentadorias, digamos assim, privilegiadas, né? Aposentadoria integral com altos salários. E é isso mesmo, acho que o governo está tentando controlar aí as aposentadorias no meio público. Aumentou e tal a idade para aposentadoria entre os trabalhadores da iniciativa privada, mas é isso mesmo, já era um resultado esperado. E os servidores, Edgar, estão se organizando mais, estão indo contra a Previdência. Houve uma união nacional inédita de policiais civis, bombeiros, contra a Previdência, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Há uma resistência muito pesada no setor público. O presidente Michel Temer, e essa é a novidade, decidiu que a reforma da Previdência só será colocada em votação quando o governo contabilizar ali que tem a maioria, ou seja, vai demorar, viu? Trindade, agora me permita uma observação nisso. A mesma pesquisa do Datafolha diz o seguinte, esses números que tu trouxeste, né? 7 em cada 10 brasileiros se dizem contrários à reforma, 83% quando isso chega nos funcionários públicos. Isso é óbvio, ninguém quer perder privilégios, quer dizer, eu tenho um benefício, quem quer perder o benefício que tem? Ninguém. Mas aí chega num outro ponto. Nestes mesmos entrevistados, apesar de rejeitar a reforma da Previdência, eles concordam, a maioria dos entrevistados concorda com tópicos que o governo pretende mudar. Mais do que isso, a maior parte dos entrevistados pelo Datafolha é contra a diferença apresentada nos casos das aposentadorias, ou seja, é contra eu dar benefícios diferentes de aposentadorias para professores, policiais e militares. É contra justamente o acordão que o governo está dando. Ou seja, essa pesquisa está me dizendo assim, que esse governo é ruim demais em comunicação.
porque o governo está empurrando goela abaixo uma reforma de previdência para a população, não está conseguindo dialogar com a população e explicar que eu estou mandando uma reforma para a Previdência, que tem pontos que são super importantes, que não vai mais ser possível você se aposentar, o seu filho se aposentar e o seu neto se aposentar se eu não fizer essa reforma. E há pontos aqui que eu estou negociando. O que o governo está fazendo de concessão é justamente o que a população não quer. As concessões que o governo está dando, as concessões que o governo está fazendo, é o que a população não quer, é o que a população está entendendo que precisa mudar. Então, é um governo péssimo de comunicação. É um governo que está dando para a população o que a população não quer e o que a população entende que precisa, ele não está fazendo. Então é muito ruim. É muito ruim. É por aí mesmo, né? Não conseguiu vender a ideia de uma reforma da Previdência. Todo mundo quer a reforma e quando chega nos detalhes é que as pessoas ficam assustadas. É um grande frasista que o Delfim Neto, quando era deputado, né? Num debate assim sobre aumentar impostos para supérfluos, e aí ele criou a frase que supérfluo é o emprego dos outros, né? Então aí nesse caso eles estão dizendo assim que o terrível, que o ruim é a aposentadoria alta dos outros, a minha não, né? Mas isso poderia ser vendido de forma diferente, você tem razão. Perdeu a guerra de comunicação e é muito difícil recuperar. Falado. Trindade, obrigado pelas suas informações, viu? Bom trabalho pra você aí em Brasília. Deve estar paradinho hoje aí, não? Pois é, sim, graças a Deus. Eu tenho dito aqui que adoro o deputado ausente, porque quando eles enchem esse plenário aqui, é só pau na cabeça do povo. Valeu, Trindade, um abraço. Bom dia. Agora 10h33, horário de Brasília. Vamos viajar então? O que vai ser agora, hein? Ai, como eu quero. Você vai conseguir, você vai conseguir. Você vai conseguir. Tem muita gente torcendo por mim ou fazendo a inscrição para competir, né? Porque a To Go Travel e o Turismo de Los Angeles vão levar você e mais um acompanhante para Califórnia. São 5 dias na capital mundial do cinema com tudo pago. Voo com a American Airlines, hospedagem, refeições e ainda tem várias atividades incluídas para sua diversão. Então não perde tempo não, são os últimos dias para você faturar a viagem dos seus sonhos. Para participar, inscreva-se no site www.togotravel.com.br e boa sorte, ou melhor, boa viagem. Estou disponível para acompanhar quem ganhar essa promoção, entendeu? Los Angeles com tudo pago, só na To Go Travel. Falado, Paulinha. Vamos lá. O empresário Ike Batista foi solto na manhã de ontem e já está em casa, no Jardim Botânico, na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, nosso correspondente na cidade maravilhosa, dá os detalhes. Viga, aliás, conta pra gente por que ele foi solto, hein, Viga? Fala, Ed, trabalhador. Fala, Viga. Tranquilo, bonitão? Beleza, e você? Firme e forte ou não? Sempre. É, que nem... Como é que é? Parafuso no angu, não é isso? Não? Prego na areia? É. Ô, meu caro Ed Show, a história é a seguinte, meu camarada. Já aviso logo a turma toda que não estou de calção de banho, não estou na praia, porque andam dizendo, levantando esse tipo de suspeita contra mim aí nas redes sociais, mas enfim... Muita gente acredita nisso. O Squad fala isso. Você precisa postar uma foto no Twitter segurando o jornal do dia de hoje pra gente confiar. Tá certo. Aí manda outra com um mate e um biscoito Globo, vai. A real oficial, né? Mas é bom, né? O pessoal pode até criticar, mas é bom demais, né? Não sei quem já teve a oportunidade de provar mate misturado com um limão e um biscoitinho Globo, é sensacional. Pequeno Bin Laden se amarra, inclusive. Meus amigos, é uma tradição, uma marca aqui do Rio de Janeiro. Meus amigos, a história é a seguinte. A decisão foi tomada num tom extremamente polêmico pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira de feriado. Uma decisão como essa, no mínimo, chama atenção, né, meu caro Edgar? Afinal de contas, enfim, todos aguardavam a permanência de Ike Batista por muito tempo. O magistrado lá, o ministro Gilmar Mendes, entendeu que não havia mais necessidade do Ike Batista permanecer preso diante de tudo que já foi colhido, dos depoimentos, das provas que foram levantadas, que ele não representaria qualquer tipo de ameaça para
a continuidade das investigações. Mas não é essa a interpretação que tem aqui o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Pelo contrário, está esperando só o feriado passar para apresentar um recurso a essa decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro entende que fora da cadeia, o nobre Eike Batista não é que represente uma temeridade, mas representa algum tipo de risco para as investigações, porque há elementos, há papéis, há documentos, há HDs, há computadores que podem reunir informações preciosas que poderiam estar sendo detonados, deletados, destruídos pelo Eike Batista, que foi acusado de pagar propina ao grupo de Sérgio Cabral Filho para obter vantagem para suas empresas aqui no Rio de Janeiro. Só naquela investigação da Operação Calicut lá, o Eike Batista é acusado de ter pago 16,5 milhões de dólares, multipliquei por quase 4, já que estamos falando aí de viagem, né? Quase 4, para saber o quanto que ele pagou. Isso foi o que foi mapeado, isso foi o que foi registrado, meu caro Edgar, porque, sem dúvida alguma, há muito mais dinheiro nessa história envolvendo Eike Batista. Enfim, o Eike já está fora da cadeia, Adriana Anselmo já está na prisão domiciliar, embora tenha uma decisão contrária a ela tomada aqui pela Justiça do Rio de Janeiro. Eu diria que essa história toda envolvendo aí a Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, virou uma... Ai, que confusão, meu caro Edgar. Uma confusão que permitiu que ele tivesse... A gente falou no começo do programa aqui, pedindo, aliás, para os ouvintes interagirem, né? Contando pra gente o que estão fazendo nesse feriado de Dia do Trabalho, ou se estão trabalhando, contar um pouco do trabalho, fazer um vídeo com o pessoal da firma e mandar pra gente aqui no WhatsApp. E brincamos aí, né? Porque feriadão assim é dia de se acordar, sossegado, ficar de pijamão, meia pela casa. Não me faça imaginar essa cena, você de pijamão, de meia, com esse barrigão pra fora aí, essa barba por fazer, esse cabelo de Sonic, imaginei pelo amor de Deus. Eu nem uso pijama, eu não durmo de pijama, mas você dorme o quê? Desnudo, é isso? O fato é o seguinte... Dorme desnudo? O fato é o seguinte, quem tá de hobby do que é o... Chambre e pantufa é o Eike Batista agora, na sua residência, tomando um café da manhã, né, pomposo com sua Chambre, família. eu sei em francês que la chambre é a casa, agora chambre eu não conheço, meu camarada. Vamos lá, vamos falar de futebol, Vigar? Je t'aime como um fou, mademoiselle. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Eu te amo loucamente, mulher. Tô falando quem falou um fou, não é de você não, cabelo de Sonic. Nem peguei pra mim isso aí. Cabelo de Sonic, vamos lá. O Sonic é o personagem do videogame, né? Isso que ele tá falando. Vamos lá, Fla-Flu, Vigar. Você como flamenguista. A turma tá feliz, mas parcialmente feliz, porque pelo que jogou o Flamengo, viu, meu caro Edgar, era pra ter sido demais. O destaque foi o Everton, não é isso? Foi o Everton porque, enfim, fez o gol, mas no todo, vamos falar do conjunto da obra. Sabe que Fla-Flu vai para além do clássico, né? Sim. É uma expressão que é muito usada também na política, vira uma confusão danada entre o partido X e o partido Y. Ih, é um Fla-Flu. Ou então, pô, você vai lá com esse teu pijama ridículo aí, com essa meia no pé, essa barriga de fora, de madrugada lá na geladeira da patroa, assaltar a geladeira da patroa. Agressivo. E aí, pô, te deu um Fla-Flu, sabe o que te deu um Fla-Flu? Deu um flagrante. E tem outras várias milhões de expressões, meu caro Edgar. Agora, sobre o futebol, deu Flamengo, aqui no Rio de Janeiro ainda está em aberto, né, o título do Campeonato Estadual de 2017. O Fluminense tem o melhor time, mas o Flamengo jogou melhor a primeira partida da decisão, venceu por 1-0 o gol do Everton. No domingo que vem nós teremos mais o segundo jogo do Fla-Flu, são 2 jogos a decisão. Eu particularmente não gosto desse modelo, eu gosto de jogo toma lá, dá cá e resolve logo a situação. O fato é que o Flamengo, por vencer por 1-0, tem aí a vantagem de jogar pelo empate no segundo jogo, mas antes do segundo jogo, no domingo que vem, no Maracanã, tem uma outra decisão que é muito mais importante, meu caro Edgar. Na quarta-feira, Libertadores da América, o rubro-negro carioca vai encarar a Universidade Católica do Chile. Se vencer por qualquer placar, 6-0, 1-0, 100-0, avança para a próxima fase da Libertadores da América, a competição que o Flamengo está de olho e está tentando abocanhar. Cuidado com o Fla-Flu na geladeira, hein, meu cara Edgar? É verdade, Viga. Tem gente que não tá querendo falar de Libertadores, que é muito mais importante que outras competições, né, Vini? Tem gente que tá esquecendo da Libertadores da América, né? Não quer citar a Libertadores. O que você fez ontem à tarde, Ellen? O que você assistiu ontem à tarde? Cara, eu
curtir meu final de semana, que é muito mais importante. Porque Libertadores, a gente foca em competição importante. Eu fui curtir meu final de semana. Ô, Viga. Eu posso até te responder o que eu fiz, mas são coisas muito mais interessantes. Muito mais interessantes. Ô, Viga. Mas, opa, tô curioso agora, mano. Muito mais interessante. Descansei, aproveitei, curti a família. Barra dos Anéis. Relaxou. Pecado não teve, né? Só santidade, tá certo. Vi um longa menina pura. metragem. Ô, Viga, vai lá comer o seu biscoito Globo, tomar o seu mate na Viga, praia. manda uma fotinho do seu mate aí no Twitter pro Morning Squad. Eu vou mandar do meu pra gente fazer uma disputa dos mates aqui. Posso dizer uma coisa pra vocês? Pode, eu não gosto de mate. Hã? Eu não curto mate. Como assim, Viga? Tem um efeito colateral que é prejudicial, dizem. Então eu assumi essa máxima e não tomo mate. Ah, para com isso. O efeito colateral. Tá louco. Você conhece o efeito colateral, não? Tô por fora, isso, tô por pô. fora. Não, é? Deixa disso. Diminui o apetite. É o mais claro que eu posso ser. Deixa aí. Mas não é o apetite da barriga, não, tá, gente? Vai lá, Viga. Esse Rodrigo Viga falando com a gente aqui no Viga! Morning Show. Nessa manhã, 1º de maio. Amigo. Que beleza, hein? Ô, Vini, vamos falar de seguir no futebol? Certo. Bom, a final foi emocionante lá no Fla-Flu, mas e se lá o cara foi o Everton, aqui no Coringão, o nome é o Rodriguinho, né? Tá fora da decisão, mas meteu 2 gols decisivos pra, tipo... Deus, Driguinho, Edgar. Quase Deus, selar o troféu pro Corinthians, né? Não, tá ganho, né? O campeão paulista de Calma. 2017. Não, o campeão paulista de 2017. Vai elogiando o burro antes de Tive a passar o ideia de pântano. perguntar aqui se faria uma tatuagem se o Corinthians... Mas melhor não, deixa pra lá. Não, eu faria. Vai elogiando o burro antes de qualquer passar tipo o pântano, Não, vai. o Corinthians é o campeão paulista de 2017, a Ponte Preta sentiu o peso da final, sentiu o peso de ser uma equipe que nos seus 112 anos de história, né, Dizem. não ganhou nenhum título e tava muito oba-oba da Ponte Preta, Tava, né? não- A torcida foi- foi lá um dia antes, fez uma baita festa, Mas isso é da torcida, Não, pô. tudo bem, mas eu acho que passou pros jogadores o discurso, O clima, tava a euforia. muito confiante, o resultado contra o Palmeiras na semifinal, aquele Inflamou. 3-0, também acharam que isso poderia se repetir contra o Corinthians. E o Corinthians é um time pragmático, um time que tem um esquema tático muito bem montado pelo Fábio Carille. E ontem, aliás, chamaram ontem o Estádio da Ponte de Moisés Lucarelli, né, do técnico corintiano. E o Corinthians fez uma grande partida ontem, fez 3-0, 2 gols do Rodriguinho, o segundo gol, que foi o gol do Jadson, Não, foi golaços, passe dele, os foi um gols- passe dele, lembrou o Carlos gols Alberto foram Torres. lindos, gol né? lindo. Um verdadeiro golaço. O Corinthians matou essa final. O Flávio Prado ontem no plantão disse até que levaria o time reserva da Ponte Preta pro segundo jogo, já para treinar pro Campeonato Brasileiro, porque essa final já foi liquidada. Assim, em 77, né? A final foi bem acirrada, que foram 3 jogos, né? O Corinthians venceu o primeiro jogo, a Ponte venceu o segundo, e no terceiro gol do Basílio o Corinthians foi campeão. Dessa vez, a final já foi liquidada aí na primeira partida. E fica nítido que o psicológico, como ele influencia numa equipe, num esporte coletivo, Sim. né? O futebol, a Ponte que veio crescendo no campeonato, começou meio desacreditada ali, foi crescendo, Gilson ganhou Kleina. posições, venceu os grandes, Santos, Palmeiras, foi pra final e amarelou. Pipocou. Né? Não É, jogou. a palavra não é bem conseguiu essa. jogar, mas também mérito do Corinthians. Também, claro. É? O Corinthians fez um grande jogo ontem. O Corinthians foi muito bem. A defesa do Corinthians é muito sólida. O meio-campo funcionou com o Jadson e com o Rodriguinho. O Jô tem sido a grande estrela do Corinthians nesse campeonato, né? Fazendo um papel muito importante ali de centroavante. Quando não faz gols, vai bem com passes, fazendo o papel do pivô, com movimentação. Então o Corinthians é o campeão paulista de 2017. Tem que tomar cuidado, Edgar, porque pro torcedor fica até aquela coisa da quarta força, né? Que estavam dizendo que o Corinthians era a quarta força, e o torcedor brinca, e agora a quarta força, tudo. Tem que tomar cuidado porque também campeonato paulista não pode servir de parâmetro para um campeonato brasileiro, por exemplo, que é muito mais difícil, muito mais... O que você tá? Vamos falar do campeonato gaúcho, então, já que a Ellen tá Eu só tô... comentando Campeonato ali. Gaúcho é o Inter que tá... Quanto foi a final? E Novo Hamburgo, 2-2 empatou. no Beira-Rio. O Novo Hamburgo tava ganhando, começou ganhando, o Inter Duas empatou, vezes. o Novo Hamburgo fez 2-1 e o Inter chegou então ao Ficou empate. 2 vezes à frente do placar. O Novo Hamburgo foi o melhor time do campeonato gaúcho, e agora joga em casa o segundo jogo, né, da final. Então a parada é dura
pro Internacional, né? Vai precisar vencer lá em Novo Hamburgo. No Campeonato Mineiro, um empate também, Cruzeiro e Atlético Mineiro em 0-0, decisão em aberto aí para o segundo jogo. No Paranaense, praticamente liquidado também, o Curitiba meteu 3-0 no Atlético Paranaense, clássico que não foi transmitido pela televisão novamente, Edgar. Lembra, né, que os times... internet, né? Foi novamente pela internet. Ontem no Fantástico até o Tadeu Schmidt falou, olha, não temos os gols porque os times ainda não liberaram aqui pra gente. A gente até pediu, mas ainda não liberaram. Tá é um essa direito, batalha, né? Tá essa disputa aí. É uma batalha que vai durar um bom tempo ainda. E no clássico do Campeonato Baiano, Bavi, né, Bahia e Vitória... O Bahia venceu o primeiro jogo por 2-1 e no final do jogo, cenas lamentáveis. Que foi isso aí, cenas lamentáveis. O jogador do Bahia, o Edson, foi dar uma provocada ali na entrada do vestiário, no técnico do Vitória, o Argel, e aí sobrou porrada, pontapés, socos, né, dos jogadores dos dois times. Realmente lembrou muito o Palmeiras e Penharol no meio de semana, viu, Edgar? Mas... no final de semana que vem nós vamos ter aí a definição, então, desses estaduais por todo o Brasil. Agora uma música de um coquetel, pode ser um coquetel até de casamento. A gente falou aqui, o Vini trouxe aqui os detalhes do casamento da Patrícia Bravanel. Foi uma festança e tanto na mansão, né, do senhor Silvio Santos. Morumbi. É isso. Agora, o casamento do ano mesmo, que Patrícia, me desculpe, não foi o dela. Ah, não? Não. Afinal de contas, né, juntou os trapos o Francisco Everardo Oliveira Silva. Sabe? Mais conhecido como? Como? Por favor, Paulinho. Quem? Tiririca. Ah, não. Foi Casou? ele. Casou? Foi uma coisa maravilhosa. Bem bolada por Eliana, não é? Eliana? Programa da Eliana, do SBT, teve a ideia de finalmente casar Tiririca e Nana Magalhães. Eles têm um relacionamento de 20 anos. Posso fazer um parênteses? Esse casal. Que o programa do SBT tem uma fábrica de casamento. Pois é, mas a Cris Flores ajudou nessa. Ajudou. Foi um bem bolado. Programa da Eliana com fábrica Eliana de esperta, casamentos. hein? Ah, legal. Chamou Cris Flores, especializada agora em realizar essas festas dos sonhos, não é? E celebraram esse casamento, Edgar. 20 anos juntos. Parece que tinham tentado umas 2 vezes ali, mas não tinha dado, não tinha rolado. E agora, ela disse sim, Nana Magalhães, que é essa mulher maravilhosa, que chama a Tiririca de Nenê. Esse é o apelido carinhoso que ela tem pra ele, é uma coisa muito fofa. Eles puderam dizer sim num sítio em São Bernardo do Campo, entendeu? Foi uma festa muito maravilhosa. São Bernardo? Foi lá. Olha. Conseguiram enganar o Tiririca. Nem ficou mal, hein? Não fui convidado, que pena. Conseguiram dar a volta nele, que não sabia de nada, e disse sim, com certeza, pra Nana Magalhães. Parabéns, casal maravilhoso. E a gente pôde ver tudo. Não é que nem esses famosos que casam e tem que, entendeu, vazar coisa pela internet. Não, é tudo na televisão. Viva os noivos! Isso aí. Vai lá. Joga arroz, né, Edgar? Vamos voltar a falar de política. A pesquisa da Datafolha divulgada nesse domingo mostra o Lula, né? Enfim, os candidatos já, ele mesmo já falou, né? Ele ampliou a liderança ainda mais na disputa do primeiro turno da eleição presidencial. E que Jair Bolsonaro, segundo a mesma pesquisa, é sim um nome forte para o Planalto. O deputado cresceu e aparece no segundo lugar, empatado tecnicamente ali com a Marina Silva. Ellen, como é que você lê essa pesquisa? Bom, a gente precisa lembrar que isso é há mais de um ano da eleição de fato, que são todos candidatos hipotéticos que pode ser que ninguém chegue na eleição, ninguém seja candidato em 2018. Então, tudo isso tá em tese, né? Tudo isso tá em tese. Tá agora, jogo. Mas é curioso a gente ver que pela primeira vez a gente está aqui realmente, por exemplo, o nome do deputado Bolsonaro aparecer num cenário de forma espontânea, sendo o segundo nome mais lembrado. E mais do que isso, com uma intenção, quer dizer, curioso, mas eu gostaria de mencionar aqui algo que eu já falei, inclusive, aqui, né? Não para quem tem o pé no barro. Sendo mencionado com intenção de voto concentrada entre jovens, instruídos e com renda alta.
ou seja, surgindo num vácuo de liderança entre as lideranças tradicionais de centro-direita, que se sentem abandonadas ali pelo PSDB. Quando você vê que, por exemplo, Aécio Neves começa a ter uma rejeição muito alta, Geraldo Alckmin começa a ter rejeição muito alta, e aí surge um crescimento de voto espontâneo em Jair Bolsonaro. E mais do que isso, um voto espontâneo de pessoa que não está ali encontrada dentro das delações da Lava Jato, porque tudo isso é um vácuo que foi ocupado depois das delações da Lava Jato. O Lula se mantém, né, nessa liderança como vem já há muito tempo, mas tem uma rejeição igual a do Aécio, né? Uma rejeição que é a mesma rejeição do Aécio. A do Aécio está em 44%, beirando 44%. Isso, né? O Lula e o Aécio ali ficam mais ou menos a mesma coisa de rejeição. A Marina, ela acaba indo para o segundo turno, assim como o Bolsonaro com o Lula, né? A gente tem ela ali com o Lula. Então, é um cenário que começa a nos mostrar aí desenhar aí algumas questões interessantes. Mas a questão mais interessante, claro, desse cenário que surge pra gente é isso, quer dizer, é um Bolsonaro surgindo como algo real, né? Mas eu repito mais uma vez, é interessante, pode surpreender muita gente, não quem tem pé no barro. E aí eu conto uma história, não sei se eu já contei aqui, de um colega meu que fazia faculdade comigo, que chamava Mike. O Mike, ele morava num lugar em Porto Alegre que é o Morro da Cruz, que é o equivalente a uma espécie de favela no resto do país, assim, é um lugar de baixa renda. Ele fazia jornalismo comigo, era filho de uma faxineira do Hospital das Clínicas e de um pai que era manobrista num hotel. E o Mike disse que pagou a faculdade dele com dinheiro da Tia Carmen, que é uma casa de entretenimento noturno muito famosa em Porto Alegre, porque o pai dele, como manobrista, ganhava gorjeta da Tia Carmen para indicá-la. E o Mike era fã do Lacerda, né? Ele sempre foi muito conservador e ele me dizia assim, no Brasil, comunista é como a Manuela Dávila, que vem de uma família suficientemente estruturada, com bastante poder aquisitivo para pensar como a gente vai socializar o dinheiro alheio. Pobre no Brasil é conservador como eu. Então, eu acho, e nesse caso aqui, o Bolsonaro surge já com pessoas de classe média alta, né? O Brasil é uma sociedade conservadora, sempre foi uma sociedade conservadora. E com nível de instrução alto também, né? E aqui, então, é isso. Acho que a novidade aqui é o Bolsonaro surgir, porque o Bolsonaro em classe média baixa já é uma pessoa ok. Agora ele surgir com um nível de instrução alto e renda alta, né? E me parece que o candidato que for com o Lula, se for esse cenário mesmo, né? Para o segundo turno tem grandes chances por causa dessa rejeição do Lula, né? Então, o que a Datafolha aponta aqui é isso, é o Bolsonaro surgindo como essas lideranças que vendem o não político, muito embora ele seja político há muito tempo, né, gente? É político há muito tempo. Mas o não político, ou não colado a uma política tradicional, né? Aqui já colocam, por exemplo, o Luciano Huck foi um dos nomes que apareceu, 3%, e aí, né? 3%, pouco. O Dória colocaram aqui também como um neófito, né? Um novo candidato aqui. Ele ultrapassa o Alckmin, mas também, assim, ainda dentro da margem de erro. Tem vantagens importantes, né? Porque ele não é conhecido nacionalmente, a rejeição dele é só de 16%, é baixa. Então, agora, mas é tudo assim, tem que lembrar. O Bolsonaro, da pesquisa anterior, ele subiu 6 pontos percentuais, né? De 9 para 15, né? Já mostra mas é muito uma isso, certa né, consistência do eleitorado dele. A gente tá falando muito de não ter... aquele discurso, quem vende muito aquele discurso do é o honesto, é porque não apareceu o nome na delação. Então, assim, tá valendo qualquer coisa, se não aparecer meu nome na delação. Se não tá ligado como se a honestidade vale qualquer coisa, né? Tem uma distância infinita, principalmente quando se fala de política de hoje, dessa fotografia, desse retrato de hoje até o que vai ser a realidade. Muito, pro eleitor, né, gente? Escolher, a gente né? não sabe se essas pessoas estarão lá, a gente não tem muita coisa. Agora, aí. queria que você... Como é que você vê, por exemplo, os 30% do Lula aí, né? Porque a pesquisa também diz que isso já é uma base de saída dele já esperada. Ele não atinge essa base aí. Claro que vai ter que ver se ele vai conseguir ser candidato, se ele vai poder concorrer. Mas 30% não alcançou já essa chamada base de que sairia o PT para concorrer à eleição e agora em busca de mais votos, se é que ele vai seguir mesmo. Ele não chegou muito rápido nesse número? É que o PT tem aquele eleitorado que é tradicional dele. Então, assim, o Lula tem o tradicional eleitorado do PT, que aconteça o que acontecer, está com o PT, né? Não muda, não sai dali, né? É o fiel, realmente. É religião, né?
É religião. E nisso, Lula e Bolsonaro se aproximam muito, né? Uma coisa são muito próximos, né? Polos. São fiéis. Gente, isso não é política, isso é paixão, isso é religião. Futebol. Né? Não aconteça o que acontecer, as evidências que são, não é racional, é paixão, né? E você sabe, Ellen, que me causa um pouco de estranheza os números com relação à minha popularidade. Com todo o respeito que eu tenho ao Instituto, porque é um instituto muito sério, mas 71, eu acho que depende 71. muito do local que você faz esse tipo de entrevista. Por exemplo, aqui em casa eu sou muito bem avalizado, né, tanto pela Marcela como pelo Michelzinho. Né, são duas pessoas que me apoiam muito e dizem que eu estou fazendo o caminho certo. Né? E a sua filha Luciana? Também, ela também, apesar de algumas opiniões, eu já falei pra ela tomar cuidado, mas eu sou bem popular aqui em casa. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vem cá comigo nessa, Paulinha. Vamos falar da nossa hashtag aqui, ó. Me empolguei aqui. Tem umas bem legais, hein? Você viu a do gatinho que a Sabrina Martins mandou? Um gatinho com preguiça? O gatinho com preguiça, mas dessa vez tô só curtindo vocês e a preguiça dessa segunda-feira a Sabrina mandou aqui. Esses gifs de gatinho são sempre úteis, não é verdade? Tem mais gente aqui escrevendo, inclusive a Gipil, que não perde um morning show, essa mulher, ela tá mais no morning do que a gente mesmo, tá? É verdade, entendeu? Ela sabe tudo. Ela usou a hashtag trabalhar em feriado para comentar o seguinte: ai, olha, eu tô cansada de tanta mentira. Tô perdendo a fé nesse país. Mais pelas pessoas do que pelos políticos. Tá desacreditada. Alguma coisa tá desacreditada, Gipil. O pessoal mandou um recado. Não entendi. Teve gente... Direitinho é coisa feia, sei lá. Mandou Acontece, aqui é tudo livre. Desabafa, gente. Hashtag trabalhar em feriado é desabafar no Twitter. O Jefferson Leandro falou que é fácil se for fazendo o que gosta. Então, pra ele tá tudo certo, né? Mentira! Tô brincando. Olha, amigo, sei Você lá. falou isso no começo do eu programa. falei, mas era mentira. Na verdade, eu queria estar dormindo, né? Melhor é não trabalhar. Quem é isso? Quem era? Era o Guto Nunes? Foi um... Era o Guto. Pareceu um orgasmo, sei lá. Era o Guto Nunes falando. O Guto Nunes apareceu. Era o Guto. Fala, Guto. O melhor no feriado é não trabalhar. Vamos lá, olha, falando em feriado, falando em trabalhar, convoquei aqui os nossos ouvintes para mandarem mensagens pelo nosso WhatsApp 119317009, para eles contarem pra gente como é que estão curtindo esse feriadão, ou o que estão fazendo, né, se estão trabalhando, e eles atenderam o nosso pedido. Vamos ouvir, pode soltar aí, Bruno. Oi, Bruno. Cadê, Bruno? Morning Show, Cleverson de Natal. Olá. Bom, 1º de maio, dia do trabalho. Aqui, ó. Pia limpa. Lavando louça. Maravilha, deixa eu ver. Os meus. Deixa eu ver. Um bocado de prato aqui lavado. Olha, que show. Porra, meu. 2 meninos pra tomar conta. Mas por enquanto, vou tomando um cafezinho aqui, tá? Ó, tem caneca. Muito bem, olha, com a nossa Bom Chiquinha. dia, Edgar. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos do Morning Show. Aqui é o Daniel Miranda de São Paulo, de Itaquera. Bom, eu tô curtindo meu feriadão aqui de pijama, na cama. Delícia. Ainda não tive coragem para me levantar, mas estou me recuperando de uma gripe e logo mais temos um churrasco. E agradecemos ao Senhor que ainda tem emprego, porque são 14 milhões e meio. É verdade. Bom dia a todos e um bom feriado. Bom dia. Bom dia, Morning Show. Bom dia. Fala. Estou eu aqui, Ronivaldo, de São Paulo, trabalhando sozinho na minha sapataria. Só aí, Ronivaldo. Sapataria, olha aí. De trabalho. Um abração pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa. Oi, galera do Morning Show. A gente tá aproveitando o feriado pra ficar assim, ó, grudadinho e aproveitando mais a minha filha. Um beijo pra vocês, bom trabalho. Isso é pelo psicológico, não se faz. Olha a carinha dela. Tem mais, calma. Todo mundo Morning Show, Michel de Floripa. Diga, feliz dia de trabalho aí pra todo mundo Morning Show, Michel de Floripa.
Tava quase chorando ele. Esse gosta de trabalhar, né? Tá entusiasmado. Olha, eu quero dizer, deixa eu fazer um registro bonitinho. Bonitinho no dia do trabalho, você assim, sem estar precisando de nota, vir ver a professora acompanhar o trabalho. Tem 2 alunas aqui. Dia do trabalho, feriado. Precisa de nota isso aí. É feriado, você vem pro estúdio acompanhar. Não precisam de nota hoje, né? Estão garantindo. Mas estão garantindo né? ainda. Exato. Olha aqui, na sexta-feira à tarde, o jornalista, o colunista Léo Dias, do jornal O Dia e do programa Fofocalizando do SBT, publicou mais uma notícia sobre o caso envolvendo o ator José Maier e a figurinista Susan Tonani. Né? Como o Morning não tem no final de semana, né? A gente recupera esse assunto e o Vini traz os detalhes agora para vocês. O que ele informou, além do que a gente já tem conhecimento do caso? Uma notícia que surpreende, não tinha vindo a público ainda, né, Edgar? Que ele revelou, na verdade, o que teria sido o motivo da Susan Tonani não dar sequência a esse processo de acusação de assédio sexual contra o ator José Maier. Segundo o Léo, os dois tiveram um relacionamento extraconjugal no passado. Já tinham tido alguma coisa. Um tipo de relação. Mas quando ocorreram as novas investidas do ator, eles já tinham terminado essa relação e ela estava envolvida já com outra pessoa. A coluna ainda afirma que funcionários da Globo relataram que a Susan e que o José Maier por diversas vezes chegavam juntos, né, na emissora, que rolava muita brincadeira entre os dois e que a intimidade dos dois era de conhecimento de todos. Então, é um caso que não muda, na minha opinião, nada do ato do José Maier, né, do assédio sexual contra a Susan Tonani, mas é um fato novo aí dessa notícia, né, de que os dois tinham um caso extraconjugal no passado, antes dessa acusação e antes do José Maier ter feito o que fez com a Susan Tonani. É importante a gente ressaltar isso e acho que isso é uma notícia importante pra gente justamente reforçar e explicar, porque infelizmente tem gente que não entende, né? Que não muda absolutamente em nada a questão do assédio, o fato de os dois terem tido um affair. Quer dizer, eles tiveram um affair, esse affair terminou, ela estava com outra pessoa em outro momento, quer dizer, ela não queria mais estar com ele e ele continuou fazendo investidas. Você pode estar casado com a pessoa. Se você está casado com uma pessoa e você não quer ter uma relação com ela naquele momento, é assédio no momento que ela força. Ou seja, qualquer relação sem consentimento é uma violência, é um assédio. Não é não. Então, isso não muda em nada a agressão, a violência e o assédio. Isso é importante deixar bem claro, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, e só acrescentar que também não se sabe se esse realmente foi o motivo dela não... Isso a gente está partindo do pressuposto de uma nota, de uma notícia, isso, né? A gente não exatamente. sabe se é isso é particular. Mas tendo em conta que seja isso, né? Vamos supor que seja isso, não muda em nada a violência e o assédio, gente. É super importante ter isso em mente, ter isso claro. Ok, agora 11h13, horário de Brasília. Vamos lá, Morning Show aqui, feriadão já na reta final desse 1º de maio. Vamos em frente, vamos falar do mundo das séries. Agora, quem chega é ela. Olha só essa notícia, um hacker roubou e liberou os episódios da 5ª temporada de Orange is the New Black. Ah, mentira. Você tá rindo aí? A estreia oficial tava marcada... Paulinha... marcada. Tá marcada pra 9 de junho. Isso. Não, aí tem coisa, hein? Olha, eu fiquei bastante chocada esse final de semana com essa notícia. Na verdade, é uma coisa muito séria isso daí, Edgar. Parece que esse hacker... Então, esse tal de Dark Overlord, é isso? Dark Overload, Overload ou Overlord? Overload. Overload? O Dark Overload, pelo que estão... Você tá rindo, meu? Isso é sério pra caramba. Eu tô mega preocupada com isso daí, meu. Eu não acho que isso é bom, não. Porque pensa assim, vaza esses episódios. A Netflix não pode ter prejuízo com as séries que ela faz. Porque Orange is the New Black, principalmente, é uma série original da Netflix. Imagina se tem preju e não continua. Mas por quê? Porque o canal não pode ter prejuízo com o produto que ele tem. Se você pirateia, coloca antes na internet para as pessoas assistirem e eles não têm números na Netflix para dizer
gostamos de Orange is the New Black, imagina se eles descontinuam a série. Vocês estão rindo, isso é sério pra caramba, meu. Eu acho que faz parte de um plano de marketing aí. Bom, como se faz parte de um plano de marketing, é uma coisa muito estranha, porque até o FBI já tá nessa jogada. Porque olha aqui. O tal do... É Dark Overlord, tá? Eu acabo de receber a informação. Eu sempre erro nomes, é isso. Eu tenho problema. Overlords of the Universe. Tá aqui, no Twitter é Dark Overlord. E o que o cara fez? Parece, o que estão averiguando, o FBI tá investigando pra gente saber mais. Mas parece que a quebra, onde é que aconteceu o vazamento? Foi numa empresa de pós-produção de áudio chamada Larson Studios, em Hollywood. Então os caras... Esses aí, se for verdade tudo isso aí, perderam já o contrato, né? Não, e não é só Orange is the New Black que vazou. Várias outras. São várias. Eu fiz uma lista de produções aqui que foram divulgadas da Fox, da Nat Geo, da ABC. São várias produções que esses caras conseguiram botar as mãos. Ou esse cara, a gente nunca sabe se é só uma pessoa ou se é um monte de gente. Agora, eles estavam em contato com a Netflix pedindo uma graninha, ao que parece. Isso é tudo especulação, tá? A Netflix não falou que pediram grana, quanto pediram, não resolveram pagar. Mas, pelo visto, como não assim, resolveram tipo pagar. Tipo sequestro. Nós estamos aqui com a série toda, vamos liberar. Vamos liberar a série toda se vocês não fizerem esse depósito, sei lá, alguma coisa assim. Aí, bom, não vamos fazer, ok. Aí, no final de semana, eles liberaram 10 episódios. Diz que essa temporada... tem um pouquinho mais de 10 episódios, né? São 13 episódios. A gente já tinha falado até aqui que vão tratar de 72 horas na vida das detentas, né? Vai focar em 72 horas de acontecimentos ali. Agora, os caras jogaram os 10 episódios. E aí, Vini, você vai lá assistir, por exemplo? Dos caras? Se eu sou muito fã, sim. Você acha que a galera vai lá procurar pra assistir? Eu acho que quem é muito fã da série... Quer ver antes de qualquer jeito. Que é errado isso, entendeu? Não vou chamar o Zé Pequeno do povo pra você. Do consumidor, né? Mas eu acho que o fã não se aguenta, vai lá e assiste. Vai lá e vai assistir. Você acha que vai dar problema aí pro lançamento? Acho que sim. Eu acho que aí que vão ter que analisar isso daí, né, Edgar? O que é que vai acontecer? Porque um vazamento desse é um problema. Agora, a gente não sabe se são os episódios finalizados de fato, né? Pode ser que eles tenham mexido ainda. Enfim, várias dúvidas. Fora que é maior crime isso daí, né? Tanto que o SBT não, o FBI. Me bota dessa. É feriado, gente. Me libera aí dos erros. Tanto que o FBI tá no caso e vai averiguar. Espero que consiga chegar aí nos caras. Porque se começar a acontecer isso... Imagina que ótimo, Edgar. Vazar todos os filmes do cinema. Tinha filme de cinema que os caras colocaram as mãos. Triple X reativado, eles tiveram acesso, porque faz tempo que estão negociando com a Netflix, então faz tempo que tinha um monte de filme aí na agulha. Quem sabe não estavam chantageando outros estúdios já. E agora no Twitter já estão ameaçando a galera. Tipo, quem será o próximo da lista a ser vazado, né? Então Fox, Nat Geo, ABC, todo mundo agora meio assim, né? Será que vai ter vazamento de mais séries? E vocês vão assistir essas séries vazadas? Eu recomendaria não assistir. Tá? Acho que isso aí é uma coisa bem criminosa, bem assustadora. Aliás, a Netflix devia falar pra esses hackers o seguinte: vem pra cá, amigos, vamos fazer uma série sobre vocês. Tô achando que é armação isso aí. Você acha que é armação? Tô achando que é. Sério, daqui a pouco vem aí essa série aí revelação. Sempre faz uma... Você acha que é um merchan de Mr. Robot próxima temporada? Não sei o que é, mas eu acho que é uma ação de marketing. Olha, não sei, mas por enquanto eu tô preocupada FBI, né? E tô achando muito, muito, muito esquisito essa história. Não quero, eu não quero assistir assim, não. Né, esses órgãos oficiais, aí fica a coisa... Aí já é mais complicado. Eu acho que é algo de muito sério, Mas é muito usado isso aqui, né? Apesar que vazou inteira, também sei lá. Viu? Vazou inteira antes de ser lançada. O que a gente tá acostumado da pirataria é aquela velha história. Por exemplo, lança nos Estados Unidos e não lança aqui. Talvez veja agora. Isso. Aí a galera pega, põe em sites, em downloads, fazem até a legenda, né, pra isso... E as pessoas consomem, acabam baixando. Como o Vini falou, os mais fãs não ligam, não esperam o lançamento aqui e vêm assim, dessa forma. E os estúdios têm que repensar, né, Edgar? Porque como agora tem essa história há muito tempo já devia estar sendo ao mesmo tempo as transmissões. Muitos canais já fazem isso, né? A Fox faz, estreia Brasil e Estados Unidos no mesmo dia. Sim. Tem que começar a fazer, porque é o único jeito de escapar desse pessoal que acaba atravessando. Agora, vazar uma temporada inteira antes de ir pro ar... Novidade, hein? O pessoal tá criminoso mesmo, tá bruxão. O pessoal tá ousado, né? Tá ousado, tá. Pessoal. Vamos aqui, Ellen, falar sobre a Venezuela? Vamos lá. Né?
Tem um mês já de protestos aí, né? Hoje completamos um mês de protestos com números terríveis, né? São pelo menos oficialmente 28 mortes, centenas de pessoas feridas, protestos que não param, seguem, né? Diariamente a gente tem novas manifestações e cada manifestação é represada de forma mais violenta. A oposição vai cada vez descartando retomar conversas com Nicolás Maduro, porque sabe que essas conversas também não têm muito resultado. Há uma escassez de alimentos, há escassez de remédios, de insumos mesmo de sobrevivência dentro do país. Na última sexta-feira, a Venezuela notificou formalmente que quer abandonar a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Claro, foi uma notificação porque ela sabia que se não abandonasse, provavelmente talvez seria abandonada, né? Então isso é um procedimento inédito, né? É um procedimento inédito e que a gente não sabe muito bem ainda em termos diplomáticos que tipo de consequência pode ter essa saída da Venezuela da OEA. E ontem, no meio de tudo isso, o Nicolás Maduro anunciou aí um reajuste do salário mínimo de 60% e mais um aumento também de bônus que eles dão, que é bônus de alimentação, alguns bônus de auxílios para a população. Então, assim, em meio a todos esses protestos, para tentar dar uma acalmada na população, digamos assim, ele anunciou algumas benesses populares, como esse aumento de salário mínimo e de vale alimentação. Agora, mas, tem um detalhe aí, né? Um pequeno detalhe, que esse aumento inclui os administradores públicos e os militares, inclusive os do alto comando que apoiam, né, o Maduro lá, né? Um país que tem uma inflação prevista para esse 2017 de 720%, um salário mínimo da ordem de $90 aí, aproximadamente, tem um valor que diverge um pouco, mas é digamos, no câmbio negro. Quer dizer, ele dá um aumento que tem uma aparência de coisa boa, mas também, né, tem uma estratégia para garantir um apoio. É totalmente isso, né, gente? A gente está no meio de uma guerra civil, assim, e aí você dá um aumento que é para tentar manter ao seu lado algumas pessoas, mas também, assim, que é um aumento irreal. Não se sabe o quanto vai conseguir se manter esse aumento efetivamente no meio dessa inflação. Outra, você aumenta o auxílio alimentação, o salário, num país que está com escassez de alimento, que está... Sim. Quanto de prático você vai conseguir né, trazer isso? Então, é uma situação realmente muito real, muito triste o que a gente está vendo e que o Brasil, inclusive, tem e deve ter um papel protagonista em relação a isso, né? E acredito que vai ter agora, cada vez mais, com essas mudanças de posição diplomática do Brasil, deve ter cada vez mais, né, em relação a isso, porque a gente não pode esquecer que a gente faz fronteira, né? Isso vai, de alguma maneira, e já está ali em Roraima, quem vive já sabe quanto isso está eclodindo aqui, né? Porque essas pessoas, quem consegue sair, recorre aqui pra gente, né? Então a gente tem que pensar nisso, nesse protagonismo do Brasil e Argentina, sobretudo, em como poder auxiliar e cobrar efetivamente uma volta democrática e de respeito a direitos humanos no país, porque o que está acontecendo é tudo menos democracia e respeito a direitos humanos na Venezuela. Estamos indo pro final do programa, temos o Pinapã? Fala aí. Temos o Pinapã que perguntava justamente sobre a Coreia do Norte, que hoje acabou de anunciar que vai impulsionar com velocidade máxima aí o programa de armas nucleares. A gente sabe que está acontecendo aí um embate, uma tensão entre Venezuela, entre Coreia do Norte e Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump vem cada vez mais fazendo pressão sobre a Coreia do Norte e a resposta da Coreia do Norte não foi se intimidar, não. Foi dizer hoje o quê? Não, que nós vamos acelerar o nosso programa de teste com armas nucleares. E a gente perguntou aqui o que a gente achava, o que o nosso ouvinte achava, se os Estados Unidos e Coreia do Norte entrarão em conflito. E o nosso ouvinte respondeu aqui, 56% dos ouvintes disseram que não acreditam, então, que deve haver um confronto entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Só que agora, hoje, aí a Coreia tá dizendo, não se encolheu, como a gente diz na minha terra, não vou me encolher, e vai acelerar os seus testes nucleares. Vambora! Acabou o programa hoje. Vamos pros ganhadores? Quem é que vai sortear? Quero saber quem chega hoje para... Especialmente para... o Dark Overlord. Overlord para Rodriguinho e também, Edgar. Rodriguinho, Tiaguinho, quem mais? Especialmente em memória do nosso querido Belchior
E também 23 anos da morte de Ayrton Senna, que nos deixava no 1º de Vini, maio. dá pra você incluir um nome aí? João Carlos Martins, que vai estar com a gente aqui amanhã. Brincadeira, Caramba! João Carlos Martins, meu. Maestro. O grande maestro e o vencedor de hoje, o grande Caio de São Paulo, Edgar. Aí, boa. Isso aí, Faustão. E assim a gente termina mais um Morning Show, esse do feriadão de 1º de maio. Prometemos voltar amanhã Jovem Pan Morning Show. aqui na Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Tchau, pessoal. Valeu. Jovem Pan Morning Show.